minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Softball. Não, nessa manhã de domingo agora tá tudo nublado aqui, nós temos 28 graus aqui em Natal, sensação térmica se você está dentro de casa deve estar de 29 graus. Lembrando que a gente está vivendo um alerta amarelo de chuvas, né, que deixam aí um aviso, né, de que podemos ter de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. Esse alerta segue até o meio-dia. A gente teve muita chuva ontem em Natal, não de muita quantia, mas de frequência, né? Choveu uma boa parte do dia ontem. Então, esse alerta começou ontem e ele termina hoje ao meio-dia. Parece estar preparando aí o tempo para chover novamente. Bom, chegando então com esse tema, anestesiados. Infelizmente, a gente atingiu ontem no Brasil uma marca terrível, que eu tenho certeza que quem olhou lá para trás, né, há mais de um ano, quando essa desgraça dessa pandemia começou, talvez não imaginasse que tivéssemos 500 mil mortos no mundo. Imaginem aí, 500 mil mortos num único país, né, no Brasil. E não parece que a gente vá melhorar, infelizmente, né, a sensação que se tem é que a gente ficou mesmo nessa de estar anestesiado, né? Estamos anestesiados. É uma sensação que, quando você é muito exposto a uma coisa ruim, seguidamente, chega um momento em que parece que você se distancia daquilo, não parece mais lhe atingir. Eu sempre uso como exemplo, quando estou falando desse tipo de situação, o filme A Lista de Schindler. Quem não assistiu, assista. Uma tremenda de uma obra sobre o que foi o massacre nazista, né, encampado por Hitler na Alemanha. E as primeiras mortes que aparecem no filme, elas chocam de uma forma assim que você precisa até respirar fundo para seguir assistindo aquele... É um filmaço, viu? Preto e branco, filmaço mesmo. Aquele recorte da história, né, que Oskar Schindler realmente existiu. E ali se conta a história dele. E à medida que o filme vai avançando, as mortes vão acontecendo com mais frequência e a gente vai ficando... mais uma, né? Aconteceu. Que diferença faz? Aqui no Brasil, quando a gente começou a subir os números, né, para 200, 300, 400, 1000 mortes por dia, a gente começou a ficar chocada. A gente se chocava quando tinha 800 mortes por dia na Itália. Quando a gente assistia o descalabro que estava acontecendo na Itália, que lá... as autoridades resolveram fazer uma campanha para reabrir tudo, né? Em vez de ficar todo mundo dentro de casa, reabrir com aquela Milão não pode parar, coisa que foi implantada aqui no Brasil, mas que rapidamente se tirou, embora a política continue, a campanha não. Mas a política em relação a esse tipo de atitude continua. A gente se chocava com o que a Itália mostrava para o mundo e a gente hoje não se choca mais. Aqui no Brasil, né? A gente parou aí num patamar de mais de 2.000 mortes por dia, uma coisa absurda. E todo mundo segue a vida normalmente. Eu me choco ainda quando eu preciso sair de casa, né? Eu tenho a sorte de ter uma profissão que não me coloca para ir para a rua todos os dias. Tinha uma outra profissão que me colocava para ir para a rua quase todos os dias, mas fui logo demitida, então a pandemia se encaminhou de me deixar mesmo dentro de casa. Mas longe de mim reclamar, para mim tá tudo tranquilo, né? Tá dando para viver, tá todo mundo com saúde, né? E tem comida na mesa, não vou reclamar, isso é o que importa. Sei que tem gente muito, mas muito pior do que a situação que a gente passa aqui. E me parece que a cada vez que eu preciso sair para ir a um supermercado, para ir a uma farmácia, alguma reunião, algum esporadicamente que acontece, eu sempre tenho essa sensação de que acabou. A pandemia acabou. Se não fosse o fato de eu estar usando máscara, que agora eu uso duas, né? Quando não uso a PFF2, eu uso duas máscaras, né? Uma cirúrgica e uma de pano, com medo dessas variantes que são mais transmissíveis. E olha que já recebi uma dose de vacina. Aqui em casa tem mamãe que está completamente vacinada e eu e Janaína que estamos já com a primeira dose da vacina pelas comorbidades.
quando a gente precisa sair, que olha, se não for a gente com máscara, e olha que ainda há muitas pessoas com máscara, eu não posso nem reclamar disso, há muitas pessoas usando máscara. A gente reclama de uma minoria, que é minoria, tem bastante gente, mas é uma minoria, que faz muito barulho, que desrespeita a maioria, né? Desrespeita a saúde da maioria, mas a verdade é que a maioria está tomando, sim, suas atitudes, pelo menos dentro do possível, para que essa pandemia termine. Mas, ao mesmo tempo, a gente nota que parece que as pessoas entenderam que devem retomar a vida, quase que no curso normal, se é que era normal antes, porque eu cheguei, por exemplo, para ir a um médico, minha mãe precisou fazer um procedimento num dos olhos, e tinha que fazer, realmente não tinha, a gente tentou ainda adiar para tirar pelo menos daquela fase mais grave aqui, que estava 100% de UTIs ocupadas, mas ainda estamos com mais de, estamos aí na casa dos 80%, eu acho, de ocupação. Mas enfim, adiamos, e mesmo assim, quando eu chego para fazer lá, para estacionar, cadê? Que não tem vaga, né? Um arrudeio desgraçado para achar uma vaga, você já começa a ver que deve estar tudo normal, né? Se não tem mais nem vaga nos estacionamentos de meio de rua, é porque tá todo mundo na rua, é óbvio, né? Não se tem mais aquela tranquilidade de quando as coisas estavam interrompidas. Você olha para o lado e vê restaurantes cheios, bares cheios, que para mim acho que são o maior sintoma de que as coisas estão na normalidade, é quando você está indo comer fora de casa ou indo beber para comemorar as coisas fora de casa. Então, me parece que a gente entrou nesse estágio realmente de anestesia. Estamos anestesiados, ninguém liga mais. Vai, morre 2.000, tá? Bota uma máscara e vai. Isso quando bota a máscara. Também é bastante comum que as pessoas entendam que tá de máscara, mas vamos falar, então tira a máscara. Gente, você vai falar. É a hora que você vai mais expelir gotículas que carregam, possivelmente. Ninguém sabe se está contaminado ou não. Mas que carregam possivelmente as gotículas lá com a carga viral. E é nessa hora que você tira. Eu não compreendo, eu não consigo compreender, né? Me desculpem, não dá. E olhe que eu tenho rinite, eu tenho asma, obviamente é um transtorno até grande usar máscara, até para fazer atividade física. Mas entre isso e morrer e ter uma sequela pro resto da vida, eu vou levando com minha máscara mesmo, né? E vivendo com esses problemas de entendimento também, porque a gente de máscara vai pagar, por exemplo, uma conta é crédito ou débito. É uma novidade para se entender se é crédito ou débito, todo mundo de máscara, ainda mais com uma placa de acrílico no meio, né? Você pede um remédio na farmácia, o farmacêutico traz outro, entendeu? Que você queria outro, não era aquele, porque é difícil a comunicação, mas são os ossos do ofício, né? A gente vai levando dessa forma, mas a gente entrou numa rotina macabra, e o que me assusta, além dessa anestesia da população em relação a tudo isso, é ainda ter gente que defende o discurso, né, as atitudes do presidente da República. Eu não quero nem falar do resto, né? Todo mundo sabe minha postura, eu conheço essa criatura, a vida pública dele, pelo menos, que Deus me livre de conhecer pessoalmente. Mas eu conheço a vida pública dessa criatura desde a década de 80, né? Como eu digo, eu sou uma pessoa que gosta de informação, que lê. Então, Jair Bolsonaro não era uma pessoa nova, suas ideias vêm de lá de trás, já se conhece desde os anos 80, as coisas que ele pregava dentro dos quartéis, de querer explodir quartel, de fazer bomba e tudo, e depois de dizer que a ditadura deveria ter matado muito mais gente. E a gente nota um prazer dele com a situação atual, né? Ele nos discursos dele, em nenhum momento ele lamenta o vírus, ele lamenta a pandemia, ele lamenta as atitudes que são tomadas contra a pandemia. Eu acho que é uma questão de bom senso, por mais que você seja apoiador, fã, seguidor, fanático, sei lá, apaixonado por Bolsonaro, com vontade de trazer ele para sua casa e tudo. Existe um limite do bom senso que você não precisa nem reconhecer para os outros, mas reconheça para você aí, na sua intimidade, da sua mente, do seu pensamento. Reconheça, né, pelo bom senso,
que não pode ser normal um presidente estar o tempo todo reclamando contra as medidas que são tomadas, as medidas sanitárias que são tomadas para se acabar com a pandemia que está acabando com a economia mundial, para não falar das vidas, porque para esse povo parece que vida não conta, é um detalhe, morrer todo mundo vai, então, sei lá se vai matar, mas está acabando com a economia, né? Então, se tem tanto apego ao bolso, né, vamos lutar para que o bolso resista mais. E aí você vê todos os dias esse presidente não usando máscara, tirando a máscara quando ele está de máscara, pegando no povo, abraçando o povo, como se não houvesse uma regra de bom senso, de que você deve manter um distanciamento. Quantos pais, mães não estão afastados de seus pais, de suas mães e de seus filhos e filhas, por medo de que alguém pegue esta desgraça e tenha uma consequência grave, inclusive a morte. E você tem todos os dias o presidente pregando contra isso. Ainda malhando do povo, né? Imitando as pessoas com falta de ar. Gente, olhe, na hora do desespero, ninguém sabe o que você estimula com um comportamento desse. Eu sou muito sincera, graças a Deus eu não tive nada de mais grave dentro da minha família, mas se tivesse uma situação dessa e uma pessoa viesse menosprezar desse jeito na minha frente, eu abalada, com as emoções abaladas, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Essa é a hora que o ser humano, ele sente compaixão pelo outro. Pode ser a pior criatura do mundo. Você sente a morte de um familiar, você não malha. Você respeita aquela dor, porque você se coloca por empatia imediatamente no lugar. Esta criatura nem disso é capaz. Nem disso é capaz. Então a gente atingiu uma cifra horrorosa, seguimos uma contagem horrorosa, fora a contagem de quantas pessoas que têm a chamada Covid longa, estão aí com sequelas que não sabem nem como vai ser a vida daqui para frente, para trabalhar e tudo com limitações impostas pela Covid. E o que essa criatura faz diariamente, junto com os seus seguidores apaixonados, que não transformam tudo em discurso político, é não demonstrar um pingo de compaixão. Em nenhum momento entender que é preciso, se a gente já tivesse todo mundo abraçado, o uso de máscara, o distanciamento, a higiene pessoal, a gente já teria passado por isso, porque o mundo já passou por isso, o mundo já abriu normalmente. Alguns cantos pontuais é que estão fechando. A gente vê um exemplo maravilhoso da Nova Zelândia, que tem pouquíssimos casos e menos ainda mortes, né? E aqui a gente quer comemorar que nós temos mais de 18 milhões de infectados e 500 mil mortos. Eu não compreendo, né? Se você não consegue ter compaixão por esses números, se você consegue transformar isso numa disputa política, a gente nem em ano eleitoral está, é porque você já perdeu sua humanidade, né? Em nome de campanha política, de apoiar um partido, de uma idolatria, de uma adoração, você já perdeu sua humanidade. Essa que é a verdade. A gente tá tudo anestesiado, achando isso bom, engraçado, legal. Os que estão anestesiados, né? Porque não dá. Para mim, pelo menos, não dá para ver a gente atingir, caminhando para o precipício dessa forma, fora as outras pessoas que estão passando por necessidades financeiras, em virtude desse tipo de política que a gente está vivendo. E não demonstrar, não sentir, né? Não é nem questão de demonstrar, é não sentir dentro de você um minuto de desespero que seja, para saber quando é que isso vai parar, né? Quando é que a gente vai ter uma melhora efetiva, né? Não sei que tipo de anestesia é esse que levou as mentes, os corações de um povo que era tão conhecido por se colocar no lugar do outro. Isso parece que acabou no Brasil para uma boa parcela da população. Bom, mas é isso, né? Espero que pelo menos esse tipo de anestesia passe, a gente volte a se importar com mortes, com doença, com o outro, com a fome, com tudo. E de fato cobre das autoridades, como se cobrou de todas as outras, que elas atuem para diminuir o sofrimento do povo brasileiro. Para aumentar, já tem muita coisa, mas para diminuir, é isso que a gente quer e espera que, enfim, se tomem as atitudes nesse país daqui para frente. Muita responsabilidade para você aí nessa pandemia. Renovo o convite para o domingo que vem, 10 da manhã, sobre futebol e sobre outros assuntos. Até lá.